para compreender também, para ler esse texto do Flávio de Carvalho, esse livro do Flávio de Carvalho, é preciso ter um pouco a cabeça aberta também, porque o que ele faz aqui é delirante. É uma combinação de ideias bastante delirante, às vezes irônica, às vezes cômica, às vezes muito séria, porque justamente pode nos levar a pensar sobre inúmeras coisas acerca da arte, das vanguardas, acerca do nosso presente. O Flávio de Carvalho era um artista multimodal, então ele teve formação em engenharia, mas também em artes plásticas, trabalhou como engenheiro também, foi arquiteto, teve muitos projetos arquitetônicos que não chegaram a se concretizar, alguns sim, foi pintor, retratista e escreveu. Como escritor, o Flávio de Carvalho trabalha com gênero textual, que eu gosto de chamar de ficção teórica, na verdade. É um termo que a Valesca Freitas, a pesquisadora, já utilizou, mas que eu gosto muito de retrabalhar esse termo, de continuar a trabalhar com esse termo, porque ele era um pesquisador, não tão metódico, mas era um pesquisador que passava por muitas disciplinas, como a antropologia, a biologia, a neurologia, a psicologia, a psicanálise, a história, a filosofia, a estética, e ele usa todas essas disciplinas nesse livro, nas notas para Os Gatos de Roma, Notas para a Reconstrução de Mundo Perdido, para elaborar uma espécie de genealogia ou de história sobre o homem, né? Sobre um homem do começo, um homem, eu vou usar a palavra primitivo com todas as aspas, né? Mas e também sobre a formação das artes, né? Então nesse livro, na verdade, ele parte do presente, porque é um livro que começou a ser escrito quando Flávio de Carvalho estava em Roma, né, na Itália, para fazer uma exposição, mas também para desfilar o traje de verão masculino. Ele também era um performático, então ele tinha um traje de verão masculino que era formado por uma saia, meio arrastão, e ele já havia desfilado em São Paulo esse traje, um dos interesses dele era a moda justamente, e ia desfilar em Roma. Então, é quando ele elabora a primeira parte da série, que são os 24 textos, que se chama Os Gatos de Roma, e a partir desse momento, que é esse presente dele, em que ele está na cidade, observa os parques, observa os carros, observa os monumentos romanos, ele volta para esse passado e chega nas notas para a reconstrução de Mundo Perdido. O Mundo Perdido, quando a gente vê esse título, a gente pensa em um lugar, né? E quando você me colocou a pergunta, eu fiquei pensando, na verdade, eu diria que é mais um tempo do que um lugar. E não é um tempo único, é um tempo em que os momentos se entrecruzam. Então ele usa o presente para pensar sobre esse passado. Então ele faz toda uma reflexão sobre um homem que é um homem que ainda está desenvolvendo a linguagem, está aprendendo a andar, a dançar, está desenvolvendo as artes, e a dança ali se mescla com o andar, com a performance, a escrita se mescla com gestos, com o desenho, e ele faz toda essa reflexão cruzando essa narrativa dele, que a gente pode chamar de ficcional, com as ciências que ele estuda. Então ele faz esse uso pouco sistemático da ciência para elaborar essa ficção teórica, né? E nos textos isso acontece em vários momentos, a gente percebe isso nele também como escritor, quando ele, por exemplo, está sugerindo que as condições do presente muitas vezes fazem com que surja novamente esse homem do começo, que seria um homem guiado pelos instintos de sobrevivência, por exemplo, né? Mas ele vai sugerir que uma das coisas que faz com que o crime surja na contemporaneidade, e o crime para ele também era uma atitude desse homem do começo, que era um homem completamente direcionado, que dirigia suas ações pelos seus instintos. Uma das condições que surgem no presente justamente é a falta de mecanismos de subsistência, a extrema pobreza. As condições sociais que periodicamente provocam o aparecimento do crime nas sociedades civilizadas de hoje
são repetições em miniatura das condições sociais dos povos subdesenvolvidos, e são também miniaturas das condições sociais dos povos primitivos e das do homem do começo. A pobreza, a falta de emprego, a falta de casa, a falta de alimentos, o deslocamento nomádico, ou nômade, né, provocam o advento do crime, e são as condições características dos povos subdesenvolvidos, e são também as condições em que se encontrava o homem do começo. Então, esse homem instintual, ele está sempre retornando na cultura, né, na civilização, digamos, né. O Flávio, ele não dissocia a análise ou a interpretação da própria emoção, digamos. Então, na sua performance de 31, a experiência número 2, o que ele faz depois é publicar novamente. A performance consistiu nele atravessar uma procissão de Corpus Christi com um chapéu em sentido contrário. E isso teve um resultado. Ele provocou a fúria dos fiéis, quase apanhou, se escondeu numa leiteria, né? E depois saiu nos jornais. Ele adorava sair nos jornais, era muito provocador e gostava muito dos holofotes. Bom, o que ele faz depois? Ele escreve um livro, a experiência número 2, realizada sobre uma procissão de Corpus Christi, uma possível teoria e uma experiência. Então, ele tenta analisar o que ocorreu a partir das teorias sobre a psicologia das massas, a psicologia das multidões. Entre um dos autores que ele vai utilizar é o Freud, que seria justamente o que ele tenta interpretar, como essa massa, como a massa de fiéis vai reagir quando ele se interpõe, quando ele rivaliza com o chefe. No caso, o chefe dessa massa seria a figura de Cristo, a imagem de Cristo. Então ele tenta rivalizar com essa imagem. E a resposta que ele tem justamente é a da violência. Quando ele tenta analisar esse experimento, ele tenta se ver de fora, num certo sentido, trazendo essa teoria, mas ele não consegue se dissociar da emoção provocada pelo experimento, do medo que ele sentiu quando ele quase apanhou das pessoas e se trancou nessa leiteria, chamou a polícia e foi salvo, etc. Então, tanto que as ilustrações que ele traz no interior do livro são ilustrações de como ele se via. Ele se via distorcido, a própria imagem dele estava distorcida. Então, a emoção dele distorcia a percepção da realidade, mas ele tenta trazer ali um respaldo da teoria, né, para poder refletir sobre o evento. Essa forma como ele constrói o pensamento dele nos surpreende a todo tempo. Então eu acho que é uma leitura que nos modifica por isso, porque assim como ele vai partir do seu presente, retorna ao passado para compreender o seu presente, de alguma maneira, essa forma como ele estrutura os seus textos e a reflexão que ele traz nos seus textos, justamente também nos leva a pensar o nosso presente dessa forma inatual, digamos, né? Então, de vez em quando a gente se depara com trechos que nos chocam no sentido de nos levar a pensar, tá, então é isso mesmo que acontece, né? O advento do crime, o advento desse homem primitivo, de fato, se dá, desse homem guiado pelos instintos, se dá a qualquer momento, e a gente sabe disso. Basta que esse homem seja privado das condições mínimas de subsistência, né, de existência, que a sua vida seja mínima, que ele seja animalizado. E, ao mesmo tempo, ele é um autor que tem uma importância enorme, é um artista que tem uma importância enorme como retratista, como performático, inclusive escreveu também peças de teatro, circulou por várias artes, mas ele ainda é muito pouco estudado como escritor. Então, ele é importante para qualquer leitor que queira compreender melhor o modernismo brasileiro e compreender o modernismo brasileiro em profundidade, e não só relacionando aos autores mais canônicos. Então, ele é um pouco um ponto fora da curva. Por isso ele é muito pouco estudado como escritor, por exemplo.